Voltamos! Gente, sempre dá confusão. Sempre. Essas quintas-feiras aí com essas brincadeiras. Eu já convido vocês a ficarem até o final do programa, porque a nossa última brincadeira de hoje promete. De verdade, gente. Agora, Babi, me diz uma coisa. Como que é a sua vida, a sua luta diária com os alimentos, com a nutrição do seu corpo, com o equilíbrio, hein? Bom, agora eu estou num período que eu estou fazendo uma dieta. Então, querendo ou não, eu estou sofrendo mais, porque todo dia a gente tem a culinária aqui. Mas eu estou tentando. Eu tenho uma relação boa com os alimentos. Sempre gostei de comer comida saudável, de praticar exercícios. Enfim, eu gosto, assim, é uma coisa que já faz parte da minha vida. Eu não faço com tanto sofrimento, a não ser quando eu tenho que ficar sem comer doce, que aí é difícil pra mim. E você? Às vezes é sofrido, né? Eu tenho um pouquinho de dificuldade, porque eu não consigo equilibrar muito bem. Eu, às vezes, fico sem comer, porque não dá muito tempo de comer, mas aí quando eu vou comer, acabo não comendo algo tão saudável, e isso é a falta de equilíbrio, né? E nada melhor do que a Ivani Lima, que é nutricionista, está aqui hoje para conversar com a gente, para nos ajudar a ter esse equilíbrio na vida. Ivani, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Bárbara. Tudo bem? Boa tarde, gente. Quais são os principais pilares, né, para a gente conseguir ter essa vida equilibrada com alimentos saudáveis? O equilíbrio, né? Na verdade, assim, quando a gente fala em pilares na nutrição, a gente está falando em qualidade de vida, que a gente entrega muito isso para o paciente. E geralmente eu falo assim de 7 pilares, 6 pilares que a gente tem que ter, meninas. Que é o quê? O primeiro dele é a nutrição, né? O segundo vem a atividade física. O segundo é o manejo do sono. A gente precisa ter um sono reparador. Não adianta, o paciente chega no consultório e fala assim, mas eu dormi 8 horas, mas fui dormir 10 horas e acordou 6 da manhã, então fui dormir meia-noite, acordou 8 horas. Não, tem horário para dormir e tem horário para acordar, gente. O nosso organismo, ele sabe disso, né? A gente tem que acompanhar aí o ciclo circadiano. E aí os outros pilares são o manejo do sono, como eu já falei, o manejo do estresse. O estresse é importantíssimo. Não adianta você ter uma qualidade de vida legal se você não tem o manejo do estresse, né? Tentar equilibrar ao máximo. Quando você não consegue aí manejar o seu estresse no dia a dia, é difícil, né, gente? Aqui em São Paulo, essa correria o que acontece? O seu cortisol, ele aumenta, consequentemente vai mais açúcar aí pro seu sangue, tá? E pode gerar uma diabetes lá na frente, sem contar a pressão arterial também, que eleva bastante. Outro pilar para a nutrição também, que é super interessante, tá? Que eu sempre falo para meus pacientes, é a vida social. Tem que estar sempre acompanhado de pessoas que te fazem bem, pessoas agradáveis. Ter um pet também é muito interessante. E por último, evitar as drogas, que as drogas, quando eu falo, não é somente as drogas ilícitas, é o álcool, né, o tabaco e as medicações que algumas pessoas acham que não vão fazer mal, como a dipirona, paracetamol e assim vai. E aí, geralmente, doutora, desculpa, a gente acaba na prática, que não deixa de ser, né? A doutora na nutrição, né, a Ivana, a gente tem a nossa vida, assim, super corrida, né? Todo mundo dorme pouco. Acho que dormir é uma coisa que quem mora em São Paulo, que trabalha muito, acho que a maior dificuldade da gente é conseguir dormir. E quando a gente vai deitar, geralmente tem gente que tem insônia, tem essa questão da insônia, por exemplo, ela tá diretamente ligada ao estilo de trabalho, que poderia ser a ansiedade, que não deixa a pessoa dormir, aquela pessoa que dorme, mas desperta toda hora, ou tá ligado à alimentação. Me fala um pouquinho, porque acho que o sono é o que judia, né? O sono judia, assim, gente, tá completamente ligada à alimentação, né? Como eu falei, o primeiro pilar do estilo de vida saudável é a nutrição. Então, um sono reparador, você tem que se desligar, né, dos eletrônicos aí, deixar uma luz branda, pode ter uma leitura também, evitar estresse antes do horário de deitar, evitar refeições mais pesadas na hora de dormir, gente, tipo, comer menos, né, e com qualidade. Pacientes meus, eu costumo falar para eles comerem mais pela manhã e no decorrer do dia eles comerem menos. Por quê? Porque no final do dia também a gente tende o metabolismo desacelerar e a gente faz a desintoxicação tanto do cérebro como do intestino, que hoje em dia não é mais, né, visto como a gente via antigamente. O intestino era um órgão digestório, hoje em dia não. Hoje em dia ele é um órgão pensante, né? Então, se o intestino não está bem, seu cérebro também não vai estar. Então, se você tem um cérebro intoxicado, você não vai ter um sono reparador. Você vai acordar de madrugada, seu fígado também vai te indicar isso. Então,
o nosso corpo, ele vai dando aí feedbacks pra gente e a gente costuma não escutar. Então, assim, evitar os eletrônicos, né, antes de dormir, manejar esse estresse antes de dormir também. É difícil? É, mas a gente tenta. Alguns pilares a gente tem que aplicar, sim. E depois a gente acaba acostumando também, né? Isso, depois vocês vão ver que, tipo assim, gente, quando você tem um sono, que você acorda no outro dia bem, esse sim é o sono reparador. Não é quantidade de horas. A gente sempre fala muito nesses pilares, né? A gente, na verdade, sabe, né? Sabe que tem, exatamente, tem que fazer atividade física, tem que ter uma boa alimentação, tem que ter um sono regulado. Agora, me diz uma coisa, a pessoa que ela faz tudo isso, né? Tem tudo certinho ali, é possível que ela ainda tenha que fazer algum tipo de suplementação, que ela tenha alguma falta de vitamina, que ela tenha descontrole nos hormônios e precise ver essa questão para ficar tudo equilibrado? O suplemento aí, ele entra, como o nome já diz, gente, suplementação, né? A gente vai ver as carências que o paciente tem. O paciente chega lá, como eu falei, dizendo que faz tudo certinho. Quando você vai ver os exames, não tá. Então, a gente entra, assim, com a suplementação. Hoje em dia, a gente tem vários suplementos que ajudam justamente a desligar, né, o cérebro. Ajudam o magnésio, que é um relaxante muscular, assim, essencial para todas as idades. A melatonina, acima dos 19 anos também, que é um hormônio que, com o passar do tempo, a gente vai perdendo, ele vai diminuindo no nosso corpo, a fabricação é bem menor. Então, vale se investir em suplemento. Para isso, você tem que consultar realmente um nutricionista, que é apto para prescrever. Ivana, muito a gente ouviu falar sobre o jejum intermitente, né? Muita gente faz a prática, muita gente não. Eu gosto. Hoje eu consegui fazer, fazia tempo que eu não fazia, hoje eu fiz 19 horas. Hoje eu consegui fazer. Fazia tempo que eu não fazia. E eu voltei a essa prática, eu falei, não, eu vou fazer, porque pra mim, eu me sinto muito bem. E quanto menos eu como, menos vontade de comer eu tenho. Isso serve pra todo mundo? Isso tá certo? Como fazer isso? Como é que eu sei? Eu faço porque, assim, eu tô embaixo de uma orientação, tá? Bem, deixar claro aqui pra vocês. Não fiz da minha cabeça, né? Tô debaixo de uma orientação nutricional, enfim. Então eu falei, vamos lá, vou tentar e conseguir fazer. Mas é pra todo mundo? Não, olha só, o que vai fazer depende muito do objetivo do paciente. O paciente que chega no consultório dizendo que quer perda de peso, ele pode fazer o jejum, ele pode fazer qualquer dieta da moda, gente. O jejum, ele não é uma dieta, ele é um protocolo, né? Então, assim, o que vai fazer eliminar o peso é o déficit calórico. Não adianta. Não adianta você fazer um jejum prolongado e você quebrar o jejum com alimentos realmente gordurosos. Você tem que saber os alimentos que você precisa ingerir depois de um jejum. Até porque teu organismo está ali, limpinho, e você vai jogar uma gordura, uma fritura, açúcar. Tudo isso vai te dar um pico glicêmico. Então, assim, existem protocolos para pacientes e pacientes. Então, vai muito isso. A gente precisa ver exames. O jejum, ele é muito usado para quem tem intolerância à síndrome da resistência periférica, que é a diabetes. A gente usa bastante, entendeu? Mas é muito do paciente. E outra adaptação. Tem paciente que ele não consegue se adaptar. E aí a gente entra com outros protocolos. Mas ele é muito bom. Eu acho que a gente já ouviu falar em diversos tipos de dieta, né, Babi? Dieta da lua, dieta do sol, dieta da sopa, do jejum, aquelas dietas zero carbo, né? Mas me diz uma coisa, hoje exclusivamente, a gente escuta muito a questão da reeducação alimentar. E eu já percebi como pessoas realmente conseguem emagrecer a um prazo um pouco mais longo com a reeducação, né? Então, assim, o que você tem a dizer sobre essas dietas mirabolantes? Não, gente, não funciona. O efeito de dietas mirabolantes é efeito rebote. Não tem como. O paciente chega querendo resultados imediatos, passa o ano inteiro se alimentando mal, comendo mal, em 3 meses quer simplesmente emagrecer. Gente, não funciona. Então, eu falo assim, não é uma dieta, é um estilo de vida, né? Então, você tem que seguir para a vida toda isso. Não é questão estética, é questão de saúde, entendeu? Em primeiro lugar, a estética, ela vem como consequência. Então, assim, essas dietas mirabolantes toda hora vão surgir. Todo mundo hoje em dia fala de nutrição, né? Mas poucos estudam realmente a nutrição. E a nutrição antes de estética, muito antes de estética, a gente está para cuidar da saúde, da alimentação, que é a base de tudo. Desembrulhar menos, descascar mais, né? Comer fibras, ter uma microbiota saudável. Isso é o que é mais importante. Quais seriam, assim, os 5 alimentos que a gente tem que consumir todo dia, ou pelo menos, assim, uma quantidade maior? 5 alimentos mais incríveis para a gente consumir. Eu te digo os grupos, né? O grupo de carboidrato, lipídios e proteínas, frutas, verduras, hortaliças, que são as crucíferas,
ter aquele prato que o brasileiro sabe de qual é salteado, feijão e arroz e proteína. Gente, é o básico. Você não precisa de dietas mirabolantes. Tem gente que fala que não pode comer os dois no mesmo prato. Não, o feijão e o arroz é a junção perfeita de aminoácidos, de proteína, entendeu? Delícia. Se você comer feijão todo dia, arroz e uma salada e uma proteína, que seja ela carne, frango, peixe, tá fazendo certíssimo, tá? E uma saladona, segue a vida. E não também exagerar no lipídio. É a quantidade, né? Acho que o que vale é a quantidade, por isso que às vezes a gente, muita nutricionista trabalha com a balança, às vezes dá uma preguiça, mas é ideal a gente comer dentro daquela porção, né? O ideal é você pesar para você ter noção daquilo. Às vezes você está comendo muito menos que deveria. Às vezes está comendo muito mais. Então, só para você ter uma noção, o paciente fala assim, você tem balança? Não compra. Não é que você vai sair com a balança embaixo do braço, né, gente? Mas para você ter noção de quanto que você está comendo. Às vezes ele está comendo menos. Que comer menos, ele não vai emagrecer também. O organismo tende a segurar, ele não libera. Agora, uma outra polêmica. Além das dietas mirabolantes, existem também os remédios para emagrecer. E tem um aí super em alta que a gente tá vendo que o negócio... Aquelas tentações que a gente conhece. Exatamente, que às vezes as pessoas ficam até tentadas, né? Olha, eu acho que eu vou porque eu tô precisando perder aí uns 10 quilos em 2 meses, acho que vai dar certo, porque aí eu vou ficar sem fome e tal. E o que você tem a dizer? Porque assim, eu sei que eu não sei a sua, né, exatamente função, mas acho que até pode ser prescrito alguns remédios para emagrecer, né? Como é que é o seu pensamento sobre isso? Na verdade, essas medicações hoje no mercado, eles são os análogos da GLP-1. O que é análogos da GLP-1? Ele demora o esvaziamento gástrico, por isso você sente menos fome, consequentemente você não come, né? Então, eles não são medicações com finalidade de emagrecimento. Tá chegando um aí que sim, né? Mas o que tá no momento, ele não é. Ele é realmente para a diabetes, ele é para obesidade. E o efeito colateral dele é demora no esvaziamento gástrico. Gente, se é um paciente que ele tem consciência que ele vai fazer o uso da medicação e ele vai se reeducar, ok, ele vai usar. Mas se é um paciente que ele quer resultados imediatos e depois ele vai voltar para a sua rotina, de que adiantou? Então, existem casos e casos, né? Então, tem que ser avaliado em conjunto isso aí. Entendi. Hoje também, eu gosto muito de uma técnica que você também trabalha a musculação mental. Que é onde você manda para o seu cérebro, para sua mente, comandos que ele precisa entender daquela mente que você... Às vezes a pessoa é magra, mas tem a mente gordinha, né? Que a gente chama. Você acha que é interessante também, por exemplo, a pessoa tá fazendo, junto com um acompanhamento nutricional, um acompanhamento com um psicólogo, ou com um mentor, um coach de emagrecimento sério, que tem realmente um estudo bacana. Você acha que isso faz diferença? Ou você acha que é uma coisa que a pessoa vai acabar jogando o dinheiro dela fora? Olha, Bárbara, vai depender muito do paciente mais uma vez, né? Se aquele paciente que ele tem essa dificuldade, tem essa questão com o alimento, essa briga com o alimento, né? Essa compulsão alimentar, e ela precisa ser tratada, porque é uma doença também. Então, precisa de uma ajuda psicológica, sou super a favor, porque vai só ajudar. Psicólogo, sim. Sim, né? Ajuda bastante. Fica bem legal, assim, fazer essa junção, né? Porque é difícil, a gente já vem aí há 200 mil anos atrás com os hábitos realmente de acordar, comer, não é isso? O primata, ele saía para caçar, para se alimentar, né? Era só isso a vida, não é? Então, a gente vem aí já de um bom tempo. Então, a gente, a todo momento, a gente está trabalhando o nosso cérebro para dizer para ele, acorda, faz atividade física e se alimenta direito. A gente é uma máquina, né? Não, e às vezes você nem tá com fome e você só pelo... é a hora da janta. Fala, mas não tô com fome. Às vezes, todas as vezes. Não é? Aí você fala, né? Não tô com fome ainda. Não. E aí fala, não, mas é a hora de ter que fazer. E às vezes, né, essa coisa de comer porque tem horário. Eu tenho que comer quando eu tô com fome? Essa seria mais ou menos a regra? Você tem que aí discernir o que é fome emocional e a fisiológica, né? Muitas vezes, principalmente as mulheres, tem essa questão com o doce, como você falou. Então, assim, tem a questão da fome emocional. Você está comendo por algum problema que você tá. Ou se você está feliz, você come. Você está triste, você come. Está depressiva, você come. Então, assim, tem que tratar o psicológico. Não existe horas, assim. O que é interessante é você comer 2h30 para frente. Não ficar beliscando, tá? Você comeu, daqui a 2h30, 3 horas, você vai, sim, voltar a comer, né? Mas necessariamente não existe essa regra mais. Aí você tem que comer de 4 em 4 horas, não era assim antes? Não, não existe.
Agora, a questão da falta de vitaminas e nutrientes, né? A pessoa que tem uma deficiência, por exemplo, no ferro, no magnésio, vitamina B12, B16, enfim, ela consegue, ela te atrapalha no emagrecimento e, além disso, atrapalha em que mais? Porque, às vezes, tem algumas faltas de vitaminas que deixam a pessoa sem disposição, sem vontade de fazer nada, sem forças para viver, né? Conta um pouquinho mais pra gente sobre. Completamente. Se você tiver carência em ferro, cálcio, magnésio, zinco, qualquer nutriente, qualquer vitamina, qualquer sais minerais vai ser memória, magnésio, zinco, você vai começar a ver quebrar suas unhas, cair cabelo, pele ressecada, vitamina B12, olhos, cansaço, fadiga muscular, vitamina D3 também dá isso, cansaço, fadiga. Então, assim, você tem que estar com seus exames em dia. E a gente entra aí com alimentação e se realmente não alcançar a quantidade necessária, a gente entra com a suplementação, porque vai depender da idade, né, do estilo de vida, mais uma vez, atividade física. Então, assim, é todo um contexto. E qual que é a melhor forma de suplementar isso? Manipulados, tem muitos polivitamínicos por aí também sendo vendidos, com um monte de vitamina de uma vez. Eu já ouvi falar também numa tal de soroterapia, não sei se, né? Sim, com várias vitaminas juntas, acho que você faz os exames, vê lá realmente quais são as vitaminas que estão faltando no seu corpo. Qual que é o mais indicado? Então, a soroterapia é uma excelente indicação, tá? A suplementação, hoje em dia a gente tem aí um leque de opções, mas é o que eu sempre falo, ele tem que ser prescrito pelo nutricionista, pelo nutrólogo, pelo endócrino, né? Não dá para você sair com essas fórmulas mágicas de A a Z. Você não tá carente de A a Z. E o A pode comprometer a absorção do Z, tá entendendo? Entendi. Tipo assim, cada suplementação ela tem que ser específica para o paciente, é individualizada. E por isso que tem a gente para saber qual a sua necessidade. Você não precisa tomar aquele leque de opções que a gente tem no mercado. Quanto à formulação, à manipulação, eu também sou super a favor. Até porque na manipulação, né, você vai colocar lá exatamente o que Profissional certo para ele indicar pra gente, né, Ivana? Exatamente. Eu falo assim que a nutrição é a medicina de ontem, né? A nutrição ela é preventiva, né? Então a gente tem hoje aí tantas opções de manejar aí. Exatamente, tem pacientes, tem mulheres